Então voltamos mais uma vez para o nosso último bloco. O assunto passou tão rápido que eu falei, não vai dar tudo o que eles querem falar, nós vamos ter que pegar os pontos mais importantes, né? 2 pontos que eu gostaria de destacar, que o Roberto falou com a gente, que é a questão do glúten. Isso tem me angustiado muito. Eu não sei se talvez seja um pouco de propaganda da indústria alimentícia, que agora você tem sem lactose, sem glúten, sem vida, né? Você tem que tirar tudo da alimentação, né? E eu gostaria, se o senhor falou pra gente a questão da inserção precoce dos alimentos, as mães ficam na dúvida, né? Por exemplo, eu vou ter alergia a camarão, será que eu devo dar camarão logo ou esperar o menino crescer para dar o camarão? Na verdade, Vera, as alergias têm um fator de predisposição genética. E se a gente já sabendo disso, existem alguns cuidados que a gente pode ter para prevenção e que a criança tenha, mas vai ter lá na fase adulta. Primeiro, é o ter o parto normal. Segundo, é o aleitamento materno. Quanto mais leite materno você der, melhor. Mas tem um determinado momento, se você evitar muito o alimento, por exemplo, clara de ovo, tem um momento certo que aquela criança está liberada pelo pediatra. Pode começar com a clara de ovo. Começa com a gema, depois vai para a clara. Se você adiar muito, a chance dela tornar alérgica é muito maior. Nos Estados Unidos, alguns trabalhos feitos com amendoim, como a alergia é muito alta, eles passam manteiga de amendoim na gengiva dos bebês no berçário ainda. Nossa, porque sério? o sistema imunológico ainda está muito fraquinho, ele não reconhece como inimigo e ele vai comendo. Mas isso só serve para o amendoim. Então, quanto mais assim, você demorar, vai ser pior. Entendeu? E eu falando sobre o glúten, existe uma coisa que as pessoas confundem muito. Pode existir alergia ao glúten? Pode existir alergia ao trigo, à cevada, quer dizer, são específicos. Já a intolerância não. Você pega, né, que vocês vão falar aí, um grupo maior. A intolerância ao glúten é tudo, né? Na verdade, que contém o glúten, não é? E aí que você falou, não depende da dose. Aí, quer dizer, o da alergia é dose dependente, os seus não é. A intolerância é o que a Vera falou, ninguém vai morrer por ser intolerante, né? Então a intolerância ela é dose dependente. Então, tanto a intolerância à lactose, a gente tem intolerância à frutose, né? Que é o açúcar aí da fruta, o açúcar presente também na maioria desses alimentos adoçados, né? Industrializados também tem aí o xarope da frutose. Existe a intolerância ao sorbitol e existe a intolerância ao frutano, né? O frutano é um tipo de carboidrato que ele vem junto com o glúten, né? Ele está ali nos alimentos que contém glúten. Então, muitas vezes, o responsável por um sintoma, às vezes não é o glúten, às vezes é o frutano que está junto. E aí o diário alimentar, né, que é o que a gente precisa de fazer no consultório, ajuda muito, porque às vezes o paciente tem um sintoma com glúten, mas ele vai ter também sintomas com outros alimentos que também contêm o frutano, né? Então isso é muito importante. Existe o teste de intolerância ao frutano, que é um teste, né, que a gente usa com base das outras intolerâncias também, que é um teste respiratório, em que a gente usa ali o substrato, que é ou a lactose, ou a frutose, E o ou o substrato, frutano. então, eu acho que a diferença é essa. O substrato é algo que É você o que vai tomar. Isso. Então, para você dizer que você é intolerante, você precisa comer aquilo e passar mal. E passar mal, exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa não toma o leite e passa mal. E passa mal. Às vezes fala assim, eu tomei uma cápsula de comprimido que tinha o leite e eu passei mal. Exatamente. Não tem jeito, não né? tem, exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não quero influenciar os dois. A minha mãe foi num laboratório e me ligou e falou assim, olha, Vera, eu cheguei lá no laboratório e eles me sugeriram que eu fizesse um teste de alergia, 200 alimentos, né? E ela falou, você está precisando estudar um pouco mais, você não conhece esse teste. Eu queria saber se vocês pedem, o que vocês acham desse teste? Bom, primeiro é o seguinte, esses testes que a gente chama de IgE, imunoglobulina, que a gente testa na alergia, a imunoglobulina é um anticorpo de defesa. É o meu soldadinho que vai me defender contra aquela proteína que está entrando, tá? A proteína que a gente chama de antígeno ou alérgeno. Só que o que mede é a IgE. Então você tem a IgE de camarão, dos ácaros, dos alimentos, de tudo coisa. Esse exame que é preconizado, que é a IgG é uma imunoglobulina que não protege nada contra a alergia. A IgG vai proteger contra vírus, bactérias, micro-organismos. Então esse teste, que são aí que eles chamam IgG de 200 substâncias, na verdade ele não prova absolutamente nada, entendeu? É uma forma de, entre aspas, tentar mostrar se tem alguma sensibilidade. Então, por exemplo, se você comer uma melancia, a metade de uma melancia for lá fazer o teste, vai dar positivo. Se você comer bastante vagem, vai dar positivo. Mostra apenas uma sensibilidade, porque o seu organismo fala assim, peraí, entrou muito
proteína, por exemplo, de melancia. Aí ele aumenta para tentar proteger. Mas isso não é uma alergia. Então, esse é um falso teste que custa caro e é totalmente contraindicado para a Sociedade Brasileira de Alergia e também por vocês, a Sociedade Brasileira de Gastros, né? Sim, e na intolerância ele tem muito menos valor, né? Porque a intolerância ela não tem ação de sistema imunológico, né? Ela não tem formação. E você precisa de comer aquela coisa. Exatamente. Eu falo para você, você vai comer isso e fazer um teste. Você vai comer a lactose, vai fazer o teste. Vai comer a frutose, vai fazer o teste. E às vezes o paciente chega no consultório, o doutor Luciano faz o teste, eu faço o teste, e eles querem fazer o teste de tudo ao mesmo tempo. Exato. Não, um dia você faz frutose, daí 2 dias você faz lactose. E como ela falou, pesquisa das bactérias também, né? Com certeza. E acho que a gente podia falar um pouquinho de tratamento. Como é que trata as alergias, as intolerâncias? O tratamento da alergia é bastante simples, é não comer. Entendeu? A partir do momento, isso tem que ficar bem claro, assim, o bebê, a criancinha pequenininha, que o sistema imunológico dela ainda não está em formação, se ela fizer uma dieta, depois ela passa a tolerar. Ok, mas o adulto não. O adulto que eu falo já a partir dos seus 8, 10 anos de idade se tornou alérgico a um alimento, é permanente para o resto da vida. Ele pode passar 30 anos, 40 anos, o dia que ele comer, a memória imunológica vai estar atuando. Ou seja, ele vai desenvolver o processo alérgico. Então tomar aquele antialérgico para comer aquele alimento não é uma boa ideia. Isso é o maior crime, que você toma um antialérgico, se você tem poucos proteínas do alimento, o antialérgico tolera, o organismo tolera. Mas ele não é bobo, ele vai produzir maior quantidade na próxima exposição. Então não façam isso, nunca coma, eu tenho alergia a camarão, vou tomar um antialérgico antes só para satisfazer aquela vontade. Na próxima você pode estar no CTI ou até morrer. Nossa, ainda bem que eu não tenho, porque eu amo camarão. Alergia não é comigo. Já na intolerância a gente não tem essa restrição, né? Na intolerância o que a gente fala perceba o seu grau de tolerância, porque ninguém é 100% intolerante àquele alimento, né? Então tem sempre uma quantidade daquele alimento que você tolera. Então você perceber, você poder fazer trocas alimentares, né? Então assim, na lactose, em vez de comer um queijo mais fresco, comer um queijo mais amarelo, mais curado, que tem uma quantidade menor de lactose. Na frutose, né? E dá preferência às frutas que têm um teor menor de frutose do que os que têm um teor maior, como a banana. E às vezes poder fazer uso das enzimas, né? Então a gente tem a lactase, que é o que a gente mais conhece, né? Que pode fazer uso da lactase. Existe a alfa-galactosidase, né? Que é uma... isso é muito interessante. Eu podia explicar um pouquinho em termos bem pouco técnicos, genéricos, então, para as pessoas entenderem. É um tipo de intolerância alimentar também, né? De tem crescido muito, né? Sim, de um componente presente principalmente aí nas leguminosas, né? Feijão. Exatamente. Feijão, grão de bico, lentilha. Então é aquele paciente que tem sintoma de intolerância, distensão, excesso de gases, por uma deficiência também de quebra desse componente no intestino, de absorção. E aí a gente pode fazer uso dessa enzima aí junto do alimento, mais ou menos da mesma maneira que a gente faz com a lactase para quem tem disponível no mercado? E é disponível no mercado, em farmácia comum, então não tem uma dose, né? É uma questão até que os pacientes perguntam muito isso. Eu posso tomar quanto de lactase? Depende do quanto de lactose que você vai consumir, né? Então, eu falo que são escolhas inteligentes, exatamente, né? Se você pode tomar um sorvete de limão, para que você vai tomar um sorvete de creme para passar mal, exatamente. Né? Aí o paciente fala assim, doutor, eu quero comer um milkshake com um cheeseburger. Aí fala, não tem enzima que segure, né? E diferente da alergia, saber que aquela intolerância nada mais vai trazer para ele do que um sintoma, né? Ele não vai ter uma inflamação intestinal, ele não vai ter na diarreia um sangramento nas fezes, né? Se isso estiver acontecendo, a gente já passa para outros diagnósticos que não uma intolerância alimentar, né, Vera? Então, cabe aí na intolerância alimentar você se conhecer, né? E conhecer a sua intolerância para fazer boas escolhas. Isso mesmo. E eu acho que variar um pouquinho do alimento também, né? Porque o que está acontecendo é isso, a questão do arroz e frango, né? Eu tenho um paciente que ele só come arroz, frango e milho e alface. Essa restrição, ela não pode ser benéfica, né? E eu acho que para fechar isso aqui, a gente falar o seguinte, que a alimentação, ela tem que ser um prazer pra gente. À medida que você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você fica isolado, você não vai numa festa, porque pode servir uma coisa que você não possa comer, que prazer tá nisso, né? E eu acho que esses programas, eles trazem uma informação de qualidade,
E vocês foram fantásticos, eu agradeço demais, prazer Luciana, estar Alberto. Obrigado. Muito obrigada mesmo, foi muito divertido. Que bom, obrigada. Obrigado.